porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Esse é o nosso Deus que nós servemos, é um Deus vivo, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a gente não venha, que a gente venha suportar, né, as aflições, as tribulações, aleluia, glória a Deus, né, porque Ele venceu e com Ele também nós venceremos, aleluia, né, porque o Senhor diz que as nossas aflições, as perseguições, tudo que nós passamos aqui, não se compara à glória de Deus no céu, aleluia, que espera a cada um de nós. E aqui eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A irmã Lenita está com a oportunidade para orar pela igreja. O dizimista, o ofertante e o pregador da noite, o pastor Flávio. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor, te adorando, te exaltando, Senhor, te louvando, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Oh, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa a tua igreja, Senhor, aleluia. Abençoa cada um que está aqui nesta noite, Pai. E visita também, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor. Ah, Deus querido, se está enfermo, Senhor, leva a cura, Senhor Jesus. Se está fraco, fortalece, Senhor. Se está caído, levanta, Senhor. Dá força, coragem, ânimo, para que venha para te adorar, Senhor. Não tem nada mais maravilhoso do que te adorarmos, estarmos na tua presença, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas, aqueles que puderam ofertar, aqueles que não puderam, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um, suprir as necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, só tu podes suprir as nossas necessidades, porque só tu nos conheces, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Flávio, que vai ministrar a palavra nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos preparar para ouvir a tua palavra, que essa palavra venha ser guardada no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te peço essas bênçãos, já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, temos por costume um culto denominado culto de doutrina. E também sexta-feira, hoje, é um dia em que o nosso amado Salvador foi crucificado, né? Louvado seja Deus. Ele padeceu por amor às nossas vidas. Padeceu para que hoje pudéssemos estar aqui, exaltando, glorificando, honrando o seu santo nome. Querido, nós vamos fazermos uma leitura no Santo Evangelho de Mateus,
capítulo 27, versículo 46. Aleluia. Evangelho não é cartas doutrinárias, né? Mas iremos ler essa passagem e poderemos sermos admoestados também diante dessa passagem maravilhosa. Aleluia. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, e entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Louvado seja Deus. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia. Estamos felizes porque Deus tem nos dado da sua graça, dado condição de poder estarmos de pé na sua presença. Não é fácil, mas esta é a obra do Senhor, irmãos, de nos renovar, restaurar, de nos capacitar. Obrigado, irmão, para poder estarmos perseverando na presença do Senhor. Está conosco a nossa irmã Ana Eli. Ela é filha da Moriá, está em uma cidade mais distante, por esse motivo difícil estar com a gente, mas estamos felizes com a presença da nossa irmã também. Louvado seja Deus. Eu acredito que não sou eu que estou alegre, né? Quem está feliz com a sua presença? Vamos dizer junto: seja bem-vinda em nome de Jesus, volte sempre, nós lhe amamos, irmã Naeli. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, essa passagem lida, que fala sobre a morte de Jesus, um momento muito difícil, um momento que o homem jamais poderia conseguir, porque o homem é natural, mas Jesus conseguiu, porque Ele é Deus.
A Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus veio a este mundo com duas naturezas: natureza humana e natureza divina. Na sua natureza humana, ele se fez carne, ele andava, se cansava, ele sentia fome e sede, e ele foi também tentado em tudo, porém não cedeu à tentação, porque ele é Deus. Aleluia. Mas como Deus, Jesus, ele triunfou, ele conseguiu verdadeiramente implantar no planeta Terra o plano da salvação, dando a sua vida em resgate às nossas vidas, para que nós pudéssemos ter a vida eterna na pessoa de Jesus. Aleluia. Como homem, Jesus foi morto, mas como Deus, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estava dialogando com este casal de irmãos, quando eles chegaram, acerca do sacrifício de Jesus. Alguém dar a sua vida, se entregar à morte com júbilo, como se expressa o apóstolo São Paulo. Jesus aceitou morrer pregado na cruz, irmãos, com alegria. É difícil você entender isso, até entendo. Também eu considero isso difícil. Como pode alguém, sendo condenado, ter que ser pregado no madeiro, injustiçado, e ir para lá com muita alegria? Porque na verdade isso tornaria-se muito difícil de aceitar. Aleluia. Queridos irmãos, quando era chegado o momento de Jesus ser entregue aos principais sacerdotes, para ser levado ao sinédrio, para ser julgado, para ser criticado, condenado pelos nossos pecados, Jesus, para ir enfrentar esse processo, ele sentiu-se um momento de tristeza profunda, e ele separa 2 discípulos seus e vai a um lugar chamado Getsêmani para buscar a Deus em oração. Aleluia. Interessante que quando Jesus vai orar com o seu discípulo, ele deixa eles a sós e vai mais adiante um pouco, e ele clama ao Pai dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas faz a tua vontade. Louvado seja Deus. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, mas estava diante da reta final, irmãos, momento difícil, em que ele ia consumar uma obra na cruz do Calvário, passar pelo batismo, pela tentação. Isso não foi tão difícil para Jesus, embora que para mim e você pareça que foi, mas para ele não foi tanto. Aleluia. Mas agora, diante, na reta final, que era dele ser pregado na cruz, Jesus se encontra em um momento de angústia, de grande tristeza, e ele pede ao Pai que, se possível for, passasse dele este cálice. Louvado seja Deus. Já vi alguém dizer que Jesus temeu a morte? Irmãos, ele sentiu profunda tristeza. Aleluia. A morte estava diante dele, e ele precisava ser capacitado mais do que ele era. Ele precisava ser transformado mais do que ele era. Ele precisava ser fortalecido mais do que ele era, um ser capaz de fazer grandes maravilhas. Aleluia. Ele pede ao Pai em oração: se possível for, passe-me este cálice. Pede a primeira oração,
Quando ele volta, encontra o discípulo dormindo, irmãos, adormecido. E Jesus disse: nem uma hora pudeste vigiar comigo. Então acreditamos que Jesus orou 1 hora, pedindo ao Pai poder, graça, aleluia, para enfrentar esse momento difícil. Depois volta pela segunda vez e ora novamente ao Pai, repetindo as mesmas palavras. Louvado seja Deus. Depois volta e ora pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, porque a necessidade era tão grande, irmãos. E agora, na terceira vez que ele ora ao Pai, suplicando, se possível for, passasse dele aquele cálice, sem que ele o bebesse, mas faça a tua vontade. Naquele momento Jesus foi encorajado, irmãos. Ele agora, com a sua natureza divina, como Deus, ele é encorajado, ele consegue ver verdadeiramente o além, ele consegue ver pela sua onisciência que lá na frente alguém seria transformado, convertido, alguém haveria de ter prazer em segui-lo, de estar nele, alguém teria prazer de produzir fruto, porque na verdade estava firmado na pessoa de Jesus. Aleluia. Agora Jesus se fortalece, irmãos. Agora ele aceita morrer pregado na cruz, porque ele estava olhando para mim e para você, que na verdade nós não éramos nada, éramos como uma vela acesa, um sopro, e todavia ele nos amou primeiro, dando a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter prazer de estar na sua bendita presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Não foi fácil, irmãos, ser entregue à morte com júbilo, mas por amor ele fez isto. Louvado seja Deus. Nós estudamos, queridos irmãos, no grupo familiar, quantas vezes que o nosso Deus, ele é um Deus imutável, um Deus que não muda, que permanece sempre o mesmo, para sempre. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós falhamos e até mudamos pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de conhecimento, de que na verdade o Senhor se agrada que nós sejamos santos do Senhor, que possamos perseverar firme na sua presença até aquele glorioso dia da sua vinda. Aleluia. Quantas vezes mudamos, meus irmãos? Mudamos por não conhecermos totalmente ao Senhor, mudamos porque na verdade somos faltosos, nós somos incapazes de perseverarmos. Para perseverarmos precisamos da graça, da potente mão do Senhor, para nos fazer ficar firme até a vinda do Senhor. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes falhamos, meus irmãos? Falhamos porque somos fracos, carentes da poderosa bênção de Deus. Aleluia. Quando nós falhamos, nós entristecemos a Deus. Acreditamos que o Espírito Santo chora quando nós falhamos pela nossa fraqueza, pela nossa falta de compreensão. Mas quero dizer nessa noite que nós devemos olhar para Jesus. Em qualquer circunstância da nossa vida devemos olhar para Jesus. Ele amou você, amou a mim, um amor inexplicável. Lá naquele madeiro, ele poderia orar ao Pai e destruir o universo, mas ele não veio para isto. Louvado seja Deus. Uma vez Jesus queria passar por Samaria, e os samaritanos
não quiseram que Jesus passasse por lá. Bendito seja Deus. O discípulo empolgado chega para Jesus e diz: Mestre, queres que nós oramos para descer fogo do céu e destruir a eles? Jesus disse: não sabeis que espírito sois? Eis que o Filho do Homem não veio para destruir vida, mas para salvar vida. Louvado seja Deus. Naquele madeiro, Jesus, queridos irmãos, ele não podia desistir da cruz. Ele não podia orar ao Pai para destruir o universo. Não podia, pois ele veio para edificar a vida, transformar a vida, salvar vida. Ele teve que pagar o preço. Bendito seja Deus. Estando ele naquele madeiro, alguém escarnecia. Queridos irmãos, nós vamos encontrar nos relatos de outros evangelhos, como Lucas, alguém passava e dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. Louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo ouviu de pessoas este relato, este escárnio: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, alguém até dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz e nós vamos crer em ti. Irmãos, crer em Jesus dessa natureza não funciona. Bendito seja o nome de Jesus. É que nem aquele ladrão que estava crucificado à esquerda de Jesus. Ele, sendo crucificado, ele disse: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te e a nós também. Jesus ficou calado, e não havia condição, pela sua maneira de expressão, de Jesus honrá-lo ou dar-lhe direito de ser salvo. Enquanto aquele ladrão que estava à sua direita disse: cala-te, não temes a Deus, nem ainda na hora da morte. Nós já estamos aqui porque os nossos a nossa vida, a nossa condição, as nossas obras leva a ser condenado. Mas que mal fez ele? Pense, irmãos, era um ladrão, mas tinha uma mente esclarecida, uma coisa ampla. Que mal ele fez para estar condenado? Nós estamos porque nós não prestamos mesmo, mas ele que mal fez. E Jesus ouviu isso também, queridos irmãos. Naquele momento ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Louvado seja Deus. Jesus agora olha para ele, abre a sua boca e diz: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Teve diferença de reconhecer, né, irmãos? Bendito seja Deus. Mas agora Jesus estando naquele madeiro, enquanto alguém dizia: desce da cruz, então nós creremos em ti. Jesus estava lá, morrendo por ele e por nós. Todavia, eles não conseguiram entender o plano de Jesus. Queridos irmãos, chegando o seu momento final, dia de sexta-feira, a qual se propaga a Páscoa ou a Paixão de Cristo, Jesus
brada dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus estava se encontrando naquele momento desamparado pelo Pai. Estava se sentindo só, no meio de feras, pessoas tituladas como seres humanos, mas como feras, que estava destruindo o autor e consumador da fé. Aleluia. Alguém diz: ele está chamando por Elias. Outro dizia: vamos ver se ele vem salvá-lo. Tudo isso, irmão, seria escarnecendo do Salvador. Outro pega uma esponja e envolve em vinagre e pega numa cana e leva, coloca na boca de Jesus. Só que ele prova, mas não quis beber. Louvado seja Deus. Depois Jesus dá expira, dá um brado e entrega o seu espírito ao Pai, dizendo: consumado está, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus. E ali Jesus morre para dar vida a todo aquele que nele crê, morre para que aquele que nele crê possa viver eternamente com ele, e um dia, quando ele se manifestar para vir buscar este povo, no meio do povo, você possa estar presente. Aleluia. Queridos irmãos, quantas vezes somos admoestados para sermos crente mais firme, crentes compromissados com Deus, crentes que olha para Jesus, não é olhar para o pastor, mas olha para Jesus. Aprendeu na casa do Senhor, questiona para manter de pé, guardando a sã doutrina, sabendo que isso lhe dá a condição de santificação e também vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele mencionando várias vezes para as igrejas que ele direcionava cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Irmãos, quando imitamos a Cristo, guardamos o mandamento de Deus, o testemunho de Jesus, olha, irmão, nós estamos caminhando bem, nós estamos certos, nós estamos agradando ao Senhor, nós estamos enquadrando naquele povo que a Bíblia relata que o Senhor voltará para buscar um povo do meio do povo. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 28, Jesus diz, está escrito que ele há de vir e não virá mais em pecado, mas buscar aqueles que o esperam para a salvação. Você poderia dizer, mas o pastor falou que Jesus não pecou e ele virá outra vez sem pecado, quer dizer que ele pecou a outra vez? Não, o pecado estava sobre nós e ele recebeu sobre si para que nós fôssemos salvos da ira vindoura. Aleluia. Ele recebeu o nosso pecado e voltará a segunda vez e não receberá pecado de ninguém. Não mais vai fazer sermões pregando o evangelho, não mais vai fazer cura divina, não mais vai expulsar demônio, mas sim virá simplesmente
buscar a sua amada igreja, que está na terra, aguardando este glorioso dia. Aleluia. Muitas vezes queremos nos conformar com esta vida, irmãos, como se aqui fosse tão bom. Por mais bom que seja a vida desse mundo, eu quero dizer para os irmãos, não devemos nos conformar com esta vida. Devemos olhar para Jesus, porque essa vida passa, irmãos. A Bíblia diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que guarda a palavra do Senhor, esse permanece para sempre. Vamos guardar esta palavra, vamos viver esta palavra. Jesus está voltando, nós precisamos estar de pé, para que naquele glorioso dia possamos subir com o Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia fala com respeito aos que o Senhor Jesus intercedeu ao Pai pelas suas vidas, pela sua intercessão. Ele até fala que pela vossa paciência possuirão as vossas almas. O tal homem, a tal mulher, que na verdade teve um encontro com Jesus, ele vai perseverar. Louvado seja Deus. Ainda que o vento sopre forte, e pode até acontecer de que na verdade venha fazer a pessoa cair, mas a Bíblia diz que o justo cai, mas não fica prostrado. Que coisa gloriosa, irmãos. O verdadeiro cristão, salvo por Jesus, diante de um vendaval ele pode até naufragar, mas a sua queda não é para condenação. Ele há de se erguer, porque a mão do Senhor está sobre a tal pessoa. O justo cai, mas não ficará prostrado. Louvado seja Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. É Ele que levanta, é Ele que tem os céus por herança para nos dar, é Ele que verdadeiramente nos capacita para poder perseverar na sua santa e gloriosa presença. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 2, versículo 7. É aqueles que perseveram em praticar o bem, alcançam a honra, a glória e incorrupção. Que coisa boa, irmãos. Esta é a maneira do crente se moldar. Praticar o bem vai alcançar honra, glória e incorrupção. Imaginou? Você é pecador, mas você está trilhando com Jesus. Você está perseverando, lutando como soldado guerreiro. Não abre para nada, nem para a morte, nem para a espada, nem para a fome. Nada nos separará do amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Você está de pé lutando, e um dia o Senhor se manifestará. Louvado seja Deus. Todavia, para realizar na sua vida de salvo em Jesus a glorificação, você, se tiver descido ao pó, ao soar da trombeta, ressuscitará dentre os mortos e receberá um corpo glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Um corpo glorioso. E se estiver em vida, porque a Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas ouviremos soar da trombeta. E neste dia que vai chegar, os que estiverem vivos ouvirão o soar da trombeta, e também subirão ao encontro do Senhor, e serão transladados, receberão seu corpo glorioso, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. O que era mortal se revestirá da imortalidade, e o que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Que coisa gloriosa. Então se cumprirá a palavra
que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Jesus fará isso acontecer nas nossas vidas. Bendito seja Deus. Aleluia. Queridos irmãos, o caminho para o céu é uma vereda pisada por Jesus. É sempre na igreja. Nem todos os crentes vão estar presentes no culto. E enquanto estamos caminhando, esses crentes que na verdade não tiveram ainda a convicção da salvação, ainda não tiveram ainda o encontro com Jesus de verdade, não conheceram Jesus ainda de verdade, a oportunidade é concedida no dia a dia para que ouça a palavra do Senhor, para que aprenda a vontade divina, para que se converta dos seus pecados, das tais práticas, e venha verdadeiramente se tornar um dos tais. Louvado seja Deus. Agora cabe a mim e a você não julgar. Será que fulano é salvo? Será que não é salvo? Não. Isso não é cabível a nós julgarmos. Sabemos que Deus está trabalhando. Uns ouviram o Evangelho, creram no Senhor e se foram regenerados, irmãos, rapidinho, tornando-se uma pessoa liberta, convicta e fervorosa na fé, servindo ao Senhor. Enquanto outras andam mais lento, mas o dono da vida é Deus. Irmãos, Ele é longânimo, Ele dá tempo, Ele espera, Ele dá oportunidade. Ele permite que a pessoa durma amanhã, dá-lhe um novo dia, para que verdadeiramente a pessoa se encaixe na posição que Ele quer. Aleluia. Muitas vezes nós queremos algo que seja benefício para nós, fisicamente, pessoalmente. Todavia, o que é agradável ao Senhor não é essas coisas, mas sim, irmãos, o nosso crescimento é espiritual, a fim de que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, amadurecer na fé, se convertermos totalmente ao Senhor, dando condição de sermos verdadeiramente agradável ao Senhor, viver nessa vida uma vida, não uma vida natural, mas uma vida moldada pelo Senhor. Aleluia. Jesus, uma vez, conversando com os seus discípulos, reuniu com os seus discípulos, ele disse no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículo 48, me falha a memória: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não é fácil, né, irmão? Ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Mas foi o que Jesus disse. E eu preciso ser, você precisa ser. E se eu quero ser, e você quer ser perfeito, temos um preço a pagar. E é dever nosso pagar esse preço para sermos perfeitos. Da mesma forma, se o homem achar por bem de não querer ser, não vai ser. Mas o prejuízo é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se queremos verdadeiramente ser perfeito, temos que pagar um preço,
perseverar, temos que estarmos, irmãos, firmados nessa palavra, estarmos firmados com Jesus, e um dia vai chegando aonde nós vamos verdadeiramente alcançar esse privilégio de sermos por Ele abençoado, transformado, revestido da imortalidade, revestido para verdadeiramente poder estarmos com Ele para todo sempre. Aleluia. A glorificação é um processo que virá no final da história. O apóstolo Paulo, quando ele estava na terra, ele já próximo do seu final, ele disse: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. E esse combate, irmãos, para mim e para você, está de pé. Servimos ao mesmo Deus, estamos diante dos mesmos obstáculos. Precisamos verdadeiramente estar firmado nessa palavra, compromissado com Deus, para que quando Ele se manifestar em nossas vidas, nós possamos estar de pé, firme, e sermos mais do que vencedor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Hoje, os irmãos de Carnaú, de Cacimba, queriam me arrastar para lá. Está lá o irmão Zé Antônio e o seu filho Ramon, que veio de Fortaleza, é amigo do irmão Cícero, e veio fazer uma surpresa a ele e passar esse momento com os irmãos. E ele disse que queria muito que eu estivesse presente. Irmão Cícero, nós vamos tentar falar com o pastor para ele vir. E pelejaram, e eu disse: irmãos, não vai dar certo. Pastor, dá certo. Os irmãos de Pentecoste, eles se reúnem lá. Aí eu disse: eu sei, irmãos, mas tem uma escala já apresentada, e não seria decente, embora a mesma igreja, eu deixar de estar atendendo os irmãos, junto com os irmãos, para vir para cá. Louvado seja Deus. Eu acredito que lá tem sido uma bênção, eles estão na presença do Senhor. Acredito que Deus está abençoando, como também está abençoando a nós. Acreditamos que Ele está neste lugar, acreditamos que Ele está a nos contemplar, e que certamente vai abençoar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Acredito que eu serei abençoado, você também será abençoado e abençoada em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus fala ao coração do seu povo, Deus fala de maneira diversas. Ele fala através do louvor, através da pregação. Ele fala para um, fala para o outro, de maneira que é um banquete que está diante de nós. E esse banquete nós iremos alimentar-se. E certamente que este alimento vai dar condição de nós ficarmos diante do Senhor. Bendito seja Deus. Diante do Senhor, porque na verdade, queridos irmãos, o homem naturalmente não tem como ficar de pé diante de Deus. Só ficará de pé se na verdade ele for agraciado por Deus, ele for verdadeiramente abençoado por Deus, haverá de estar diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas: aquele que pensa em estar em pé, olhe para que não caia. Pensar que está em pé, irmão, olhe para que não caia. Tão fácil cair, irmãos. É mais fácil cair do que ficar de pé.
Todavia, Deus é aquele que pode todas as coisas. É aquele que verdadeiramente olha para os seus servos, seus filhos, e Ele dá graça, capacita, transforma, renova, restaura, coloca de pé e ajuda a caminhar, porque verdadeiramente Ele é Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, vocês lembram que nós lemos que na ressurreição de Jesus causou um espanto muito grande naqueles dias. Houve tremor, a terra tremeu, as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. Louvado seja Deus. Existiam santos que estavam sepultados, e naquele momento eles se levantaram, ressuscitaram. Que coisa gloriosa, irmãos. Saíram do sepulcro e foram para suas casas, entraram na cidade santa, causando grande admiração no povo que ali estavam vendo. Louvado seja Deus. E outros olham para a situação e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foram ver que era o Filho de Deus depois que ressuscitou, depois que mataste, ele ora dizendo: aleluia. Enquanto não viu os sinais, não deu para acreditar, não pôde ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado, irmãos, é crer em Jesus, é não desconfiar dele. Quando Jesus ressuscita, ele aparece ao discípulo e tenta alegrar os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Estava eles orando, os templos, as portas fechadas. Não era muita coisa, era só medo, irmãos, do povo. Fechava as portas, ia orar, as portas fechadas. Jesus aparece no meio dele com as portas fechadas e diz: a paz seja convosco, não vos dou como o mundo a dar. Louvado seja o nome do Senhor. E ficaram os discípulos admirados, mas é Jesus. As portas fechadas e Jesus chegou. Eles ficam muito alegres, irmãos, animados, e vão para casa e encontra com um discípulo que não estava presente, chamado Tomé, e diz: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas como foi isso? Nós estávamos orando, as portas fechadas, ele apareceu e disse: a paz seja convosco, não vos dou como o mundo a dar. Irmãos, Tomé, ele andava com Jesus, ouvia Jesus dizer que importava que o Filho do Homem fosse rejeitado, fosse morto, e ao terceiro dia o ressuscitaria. Mas só que agora ele não estava conseguindo acreditar. Aleluia. Tomé olha para os discípulos, seus irmãos, parceiros da caminhada, e diz: eu não creio. Se eu não ver com meus olhos, lugar dos cravos em suas mãos, e ao seu lado onde foi lançada aquela espada, aquela lança, se eu não ver, eu não acredito. O homem estava incrédulo demais, estava escandalizado, estava sem motivação para viver, estava no fundo do poço. Só que se preparam novamente para a oração e ele vai, está reunido com os demais discípulos. E para surpresa sua,
Jesus foi lá também, novamente, e aparece as portas fechadas e diz: a paz seja convosco. Tomé, vem e vê, olha aqui o meu escravo. Tomé, quando olha, irmão, e viu furado mesmo, a voz era de Jesus mesmo, começou logo a se tremer, logo ficou logo desanimado e disse: Senhor meu, eu creio. Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Em outras palavras, Tomé, tu não é bem-aventurado, foi preciso ver para crer. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Se você crer, certamente você vai ser abençoado. Aleluia. Queridos irmãos, nós iremos orar, terminando o culto. Aleluia. Nós estamos aqui com um irmão. Ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Desviado é o diabo, né, irmão? Desviado é porque nunca mais volta. Ele está afastado. Houve um vendaval e ele se encontra afastado. Mas teme a Deus. A palavra do Senhor está no seu coração, na sua mente. Eu queria perguntar ao meu irmão gostaria de hoje voltar para os caminhos do Senhor. Amém. E a irmã Conceição, é? Conceição? Esse nome eu decorei, o do irmão eu não decorei. Amém. Deus abençoe. Estaremos aqui novamente, irmãos, na próxima sexta-feira. Domingo estaremos viajando para uma caravana de irmãos para Caucaia, Metrópolis. Um trabalho da igreja lá. E vai ter durante a semana, quarta-feira, consagração, quinta-feira, círculo de oração. Irmãos que quiserem vir para a oração, venham. Círculo de oração às 7 horas da noite. Você pode estar normalmente aqui na presença do Senhor. E eu estarei com os irmãos na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, Pai de infinita misericórdia, queremos, Senhor amado, te agradecer nesta noite. Te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, na tua presença. Soberano Deus e Pai, abençoa, Senhor, cada vida que aqui está. Meu Deus, contempla do mais altos céus. Venha, Senhor amado, avivar, renovar. Venha, Senhor amado, restaurar a fé. Venha, Senhor amado, dar ao teu povo condição, ó Pai, para caminhar, Senhor, olhando unicamente para Ti, autor e consumador da fé. Te pedimos, Pai, por aqueles que não puderam vir nesta noite. Senhor, Tu sabes, Senhor, o motivo. Senhor da graça, fortalece aquele, ó Pai, que está trabalhando, ó Pai, guarda de todo mal, ajude na caminhada, seja, Senhor, sua fortaleza, seu escudo, Pai santo e justo. Te oro pelos irmãos de Carnaúba, abençoa aquela obra, Pai amado, abençoa os irmãos de Cacimba, visita teu povo, ó Pai, abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Pai amado, santo, dá-nos uma noite de paz,
uma noite abençoada. Senhor, fica com os irmãos que residem nessa cidade. Vai adiante de mim, ó Deus, guardando-me do homem mau, perverso, sanguinário, ímpio e fraudulento. Envolve no manto da justiça, numa coluna de fogo. Pai santo e justo, te oramos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões consolações seja sobre todos vós de a paz, hoje e sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor.